Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma etapa de estudos e agora vamos para o psiconauta. Oh, Para quem aqui, yes. para quem nos acompanha, estamos terminando o livro já praticamente. Já fizemos Acho que toda a essa parte parte vai bem do. mais rápido do que a outra, né, Lua? Sim, pois é. Fizemos todo o conteúdo do Libernu, e agora vamos que vamos aqui. É, quem está Vamos assistindo falar essa live, rapidinho, Lua. Nós, pode diga. falar aí com as pessoas. Não, eu queria falar só que quem está assistindo essa live pode estar acompanhando pelo canal do YouTube, ou pelo Facebook, ou até inclusive por áudio no nosso site. Então temos em todos os formatos para todos os tipos. Para todos os gostos. Não precisa ver ao vivo, embora seja mais legal, né? Sim, mas o que você ia falar? Não, eu ia falar que é importante delimitar que o Psiconauta é um livro separado do Libernu. A gente já falou isso em algum outro ponto, mas quem está pegando a partir daqui, só para entender que são livros diferentes. E por acaso são publicados juntos, desde 1900 e Guaraná de Rolha. Sim, tanto que hoje a gente vai conversar um pouco sobre a introdução deste novo livro, né? Dois em Uhum. um. E vamos falar também sobre magia em grupo e sobre combate mágico. Então, o conteúdo de hoje está bem interessante. Tem mais coisa, tem magia do Novo Eon e níveis de consciência também. Nossa, sim, vamos É bastante seguindo. coisa, vamos falar pra caramba. Pois é. Então, vamos apertando aí os parafusos. Quem puder, vai compartilhando essa live nos seus grupos. Já compartilhei aqui. E aí, Bom, começamos então? vamos começar na página 125 do livro. Eu tenho uma observação antes disso, antes do começo. Diga. A parte, é um detalhezinho que a gente deve deixar passar. Página 122, ele fala que é uma publicação da IoT em classe terceiro e segundo. Ou Ah, seja, esse não é um tópico que deve ser de interesse, a princípio, para quem está fazendo o currículo do quarto grau, que é o Liber MMM. que é para quem quer começar na ordem. Isso. Na verdade, assim, é óbvio que não tem restrição nenhuma a pessoa ler o livro, entender e estudar. Mas é que os assuntos que são abordados aqui são mais relevantes para quem já dominou as técnicas básicas, que estão descritas no MMM. Sim, então por isso que é importante acompanhar a gente sempre. Mas, Exatamente. mesmo quem não pegou desde o começo, sinta-se muito bem-vindo aqui neste momento. Bom, então, na página 125, vou lembrar vocês que o autor do livro, o Peter Carroll, é cientista. Então, é interessante a opinião dele sobre magia e ciência, porque ele diz o seguinte: parece que a magia é para onde a ciência está, na verdade, encaminhando-se. Então, essa introdução para ele explicar o que é magia, ele justamente faz essa comparação com a ciência, o que é muito interessante nos dias de hoje. Uhum. Inclusive tem uma coisa que não está no livro, mas que é relevante a gente falar, Hum, que o Peter Carroll, sendo cientista, ele desenvolveu um corolário à terceira lei de Clark. ah, Vamos lá, vamos um pouquinho de background. O que é a lei de Clark? É aquela lei do Arthur C. Clarke, escritor de ficção científica. Vocês já devem ter visto um monte de filme, lido um monte de livro dele. E a terceira lei dele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então, por sim, exemplo, você pega uma pessoa que não faz ideia de como funciona e dá um telefone celular na mão dela, ela vai achar que é magia. ela não vai entender como que essa parada funciona. É Ou se mágico. você pegar uma máquina do tempo e for para. Não precisa nem muito no tempo, mas 50 anos atrás, as pessoas vão achar que é magia. E possivelmente Ah, é, né? Porque é uma máquina do tempo. Isabela tá falando que o meu microfone tá com eco. Deixa eu tentar resolver isso aqui e eu já volto. Tá bom, então enquanto isso, estarei aqui conversando com vocês. Olá.
esse é um livro de material básico para quem gosta de magia do caos, porém, também ao mesmo tempo, ele tem questões muito complexas e avançadas. E, novamente, o Peter Carroll deixa evidente, já na página 126, que este livro é para as pessoas, principalmente para as pessoas que querem entrar na IoT. Para quem não sabe, a IoT é a Ordem Mágica dos Iluminados de Thanateros. E é um complemento do Libernu. E ele diz também que as sessões nesse livro podem ser lidas em qualquer ordem. Tá? Então, são, na verdade, ensaios. Não tem exatamente uma ordem. E me disseram que ele também tinha escrito esse livro para ele mesmo, como forma de dele mesmo entender o que ele tinha vivenciado e tudo mais. Então essa introdução ela é muito interessante, justamente porque por conta dessa comparação primeiro com a ciência e também porque ele diz que a magia está passando por um profundo renascimento neste momento, porque nós estamos encaminhando para um novo Aeon. Um Aeon que vai resgatar elementos do primeiro, que é a questão do xamanismo. Então, é interessante a gente lembrar isso e lembrar também os conteúdos que foram lidos no Libernu, tá? Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Só gostaria de saber das pessoas que estão assistindo agora se vocês estão ouvindo direitinho o que eu tô falando, como é que tá isso aí. Isso, meu áudio resolveu. Parece que o Vinícius voltou. Eu voltei. Não meu áudio tá bom? Bom, vou continuar então, só lendo aqui. Vou ler um parágrafo, já que o Vinícius não está aqui, da introdução. Ó, a própria arte aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que sim. Lua, as pessoas estão te ouvindo? Estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Eu tô ao vivo, só um segundo. Acho que tá tudo bem, Lua. Bom, eu não sei se estamos ao vivo ou não, porque eu não tô vendo o Vinícius. Eu não sei o que eu faço. Gente, como é que a gente tá? Digam aí. Bom, gente, eu vou dar uma saída porque eu não sei se eu tô ao vivo, eu não tô vendo o Vinícius, então volto depois. Isso aí, gente. Enquanto a Lua não volta, deixa eu completar o raciocínio que eu deixei pela metade. O Arthur C. Clarke tem aquela lei que ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Só que o Peter Carroll coloca isso de uma outra forma. Ele fala que qualquer magia suficientemente avançada é indistinguível de tecnologia. Ou seja, se você tiver uma magia que está avançada o suficiente, que ela funciona que nem um relógio suíço, não tem nenhuma separação disso e de tecnologia. Essa é a ideia que o Peter Carroll passa. Vamos ver se a Lua volta daqui a pouco. Deixa eu ver se tem mais alguma observação sobre essa introdução. Então, tem mais um negócio que eu queria falar. Aqui na introdução desse psiconauta, ele coloca que existe uma necessidade de abandonar todo o simbolismo e toda a religiosidade. Lua, você está de volta? Estou de volta. Desculpa aí, porque, deu erro aqui. Então tá bom.
Bom, Pessoas, alguém tá com eco? Como é que tá o áudio? Esperar as pessoas responderem. Eu tava falando, Lua, diga. que eu terminei aquele raciocínio sobre o corolário da lei de Clark. Isso não está presente no Sim. Liber isso tá se não me engano, está no Cyber Magic. Também eu Pode falar. não lembro se tá no Cyber Magic, mas com certeza ou tá no Liber Caos. Não está no Liber Novo. E eu falei que ele propõe aqui também um. Caramba, a Isabela falou que começou o eco de novo. É de qual microfone? De quem que é o microfone, gente, que tá com problema? O Leopoldo tá falando que tá bom. Mas dá para entender. Ah, se dá para entender, vamos continuar. Vambora. Então, ele fala que existe uma necessidade de abandonar a religiosidade e o simbolismo nesse trabalho que vai ser feito aí da magia do caos. E ele propõe, mas eu acho que já é na... Eu tô pulando, tô queimando pauta, tô indo pra magia do novão. Vamos virar a página. Vamos lá, Lu, magia do novão. Então, como eu estava falando antes, né, vamos resgatar um pouco do xamanismo. Então, ele fala que cabe a nós, magos do caos, determinar como que vai ser o novo Aeon e como a magia vai se manifestar. Como essa nova espiritualidade vai se tornar. Isso aí tem uma comunicação direta aí com a parte do Milênio e da Eônica. Millennium está no Liber Nox, página 100, e a Eônica no Liber A1, página 115. Isso aí. Ele diz que a ciência ela nos concedeu ideias e poder. Porém, mas ela não deu a sabedoria. Então, a magia ela é como se fosse um passo além da ciência, né? Uhum. Resgatando novamente o conhecimento dos xamãs, só que, na verdade, a magia do caos ela vem com a proposta de ampliar o conhecimento dos xamãs. Então, essa Ele é fala aqui a diferença. que a ideia é se desvincular do que é antigo, né, dos simbolismos e das crenças do Eon anterior, vamos colocar dessa forma, aperfeiçoar as técnicas mais antigas ainda, que são as xamânicas, e criar, para tapar esse buraco, entre aspas, uma espiritualidade mágica. Sim. Então, eu acho que é daí que vem a raiz da ideia de uma filosofia de magia do caos. Com certeza. Bom, ele fala também que nesse novo Eon a gente está presenciando uma diminuição dos eventos grosseiros mais gritantes. Por exemplo, ele fala que na escala do universo, os eventos mais cataclísmicos já passaram. Já teve o Big Bang, a maioria das supernovas já explodiu. Aqui no planeta Terra não vivemos mais num grande vulcão. As coisas estão se acalmando. Não tem mais dinossauro andando pela Terra. E a magia, como uma coisa palpável, está cada vez menos presente no nosso mundo. Em contrapartida, a magia começa a se manifestar mais como uma forma de... como é que eu vou dizer? De aprimoramento da consciência humana. E essa vai ser a manifestação da magia nesse novo Eon. Ela está cada vez mais forte em termos psíquicos. É Exatamente. Isso que ele vai falar. E bom, tem tudo a ver também com aquele... Acho que um dos episódios que eu mais gostei das lives, de tudo que ele pensou para o que está acontecendo agora, que são os motivos pelos quais a gente está realmente entrando no novo Aeon, que a gente já discutiu isso tudo na outra live, enfim. Uhum. Na página 129, eu marquei uma frase que eu amei. A página 129 é uma bomba atrás da outra, né? Ele diz o seguinte: a magia está alinhando-se contra formas opressivas da ordem em diversos campos.
Então, eu particularmente me identifiquei muito com essa frase e concordo plenamente. Tanto que o movimento Resistência, que é o movimento internacional, está aí para provar isso. Aí ele fala também que a magia rejeita a política, que é apenas um desejo perverso que algumas pessoas têm de dominar outras. Sim. Aí são as várias polêmicas, né? E aí, ainda na página 129 ele coloca, essa é uma citação um pouquinho maior. O aspecto caótico da magia do Novo Éon é a anarquia psicológica. É uma espécie de operação mindfuck aplicada a nós mesmos e ao mundo. O objetivo é produzir inspiração e iluminação através da desorganização de nossas estruturas de crença. Humor, crença aleatória, contra-informação e desinformação são suas técnicas. Aí Agora a eu gente vai lembrar pergunto... Oi, pode falar. Vamos lembrar dos artigos da Penumbra, que tem vários artigos lá de Mindfuck, para quem não conhece no nosso blog, vai gostar lá, são várias técnicas de exatamente o que ele está fazendo aqui. Lembrar também que do Desinformation, né, que eu acho que daí que surgiu o nome, daquele blog famoso, que, enfim, até tem aquela entrevista famosíssima com Grant Morrison, né? E, enfim. Aí eu pergunto o seguinte, Lua. Diga. Se a magia rejeita a política, mas ela está a favor da libertação e da anarquia psicológica, dá para ser isentão? Dá para ser mago e defender libertação e ao mesmo tempo apoiar, ignorar a existência política? Vamos colocar assim. Bom, primeiro que ele está se contradizendo, porque no Cybermagic ele fez 6 capítulos só sobre política, eu não vou entrar no mérito no que ele pensa a respeito. Mas eu acho que o argumento ele fala sim sobre política, ele tem a posição dele, inclusive no blog dele hoje em dia tem vários artigos falando sobre a posição política dele, que hoje em dia eu discordo, mas enfim, eu não acho que dê para ser isentão, nem ele foi, nem ele é. Então, começa por aí, isentão Justamente. não dá para ser. Ele fala aqui que tem que ser isentão e na mesma página ele se contradiz, acho isso maravilhoso. Não. Eu acho que é daí que vem a desinformation, né? Tipo. Não, eu acho que eu vou ficar. Se eu tiver que escolher uma frase do Peter Carroll, eu vou ficar com essa, que estamos nos alinhando contra as formas de opressão. Prefiro essa do que a isentona. Na página 130, ele dá uma explicação do que ele acabou de fazer. Só que ele não fala isso com todas as letras. Ele dá um exemplo aqui de astrologia. Uhum. Para quem Que não também é uma pratica polêmica. magia, ele fala que é super bom, que funciona pra caramba. E para quem pratica, ele fala que não. É a pior coisa do mundo. Ele tá te dando a dica na página 130 de que ele pratica esse lance de desinformação na tua cara. Exatamente. Exatamente. É desinformation. Operação Mindfuck o tempo todo nesse livro aqui, entendeu? É muito bom. É meio, honestamente, eu acho que é meio nietzschiano isso. Acho que ele pegou um pouco de Nietzsche, essa vibe de ficar se contradizendo, ficar tipo, não acredite no que eu tô falando, presta atenção, acorda, sabe? Ficar chacoalhando. Eu acho muito nietzschiano. E muito discordiano também. Discordiano, total. Bom, vamos pro próximo assunto, então. Pedro, a gente viu, a gente tá sabendo que tá com eco, mas a opção não é boa. Então, pelo menos essa live a gente vai continuar com eco. Desculpa aí, na próxima a gente corrige. Se der pra ouvir, vamos continuar, gente. Não tem muito jeito não, porque senão trava aqui tudo, enfim. Bom, na página 131, ele vai falar sobre experimentos mágicos em grupo. Sim. Tá? Então, que são o quê? Atividades em grupos, rituais, né? Tudo aquilo que for feito realmente, ou qualquer operação mágica em grupo. Deixa eu começar apontando mais uma contradição do Peter Carroll, mas essa não é dentro do próprio livro. Isso é para quem conhece um pouquinho mais do resto da obra dele. Aqui na página 131, Experimentos Mágicos em Grupo, ele fala: em operações adequadamente sincronizadas, ocorrem esforços sinérgicos,
e o poder coletivo excederá a soma dos poderes individuais dos participantes. Beleza. Isso parece fazer bastante sentido. Faz. No Liber Caos, que é um outro livro, não é um desses Libri que está dentro do Liber Nu, é um livro separado que ainda não saiu em português, ele fala na página 48, os efeitos de diversas pessoas conjurando simultânea ou sequencialmente por um objetivo em comum nunca excedem o melhor resultado que qualquer um deles é capaz de alcançar. O oposto do que ele está falando. O oposto do que ele tá falando. Exatamente o oposto. Mas isso não quer dizer que o ritual em grupo não tenha seu valor. O Sim. que ele propõe, na verdade? Que o ritual em grupo... Na verdade, isso é mais uma interpretação minha. Ele não diz exatamente isso. Ele diz... o ritual em grupo é o ambiente perfeito para que cada um consiga alcançar o máximo da sua performance. Concordo. Mais do que a soma dos poderes individuais, assim. E eu acho, minha opinião pessoal, depende de quem está participando, quem está liderando, né? Quem é o sacerdote. E, enfim, porque realmente, se você tem 3 pessoas que estão ali só para zoar, bagunçar, e uma pessoa realmente interessada, uma pessoa sozinha pode conseguir resultados melhores do que as 3 juntas. Então depende do contexto. Eu acho que é isso. E o que ele está falando eu também é que, sei lá, 3 pessoas fodas, muito concentradas ali em fazer um determinado efeito na realidade. Vai ser a mesma coisa que uma pessoa foda. Se Sim. esse ritual não tiver alguma coisa que faça essas pessoas terem um desempenho melhor. Exatamente. Então depende muito do líder. E ele fala isso mais pra frente. Porque agora ele tá falando exatamente para como você montar o sistema, que ele montou o dele, né? A IoT. Então, aí no final eu achei muito interessante porque ele falou sobre a necessidade de vestimentas e ritualísticas neste contexto, porque vai marcar uma transição. Uma coisa é você chegar no local com suas roupas normais e outra é você realmente se tornar o bruxo, né? Se tornar o mago. E, por exemplo, vestir uniformes, não uniformes de colégio, mas tipo máscaras iguais. Mas também pode, uniforme de colégio. Para ter uma. Ia ser engraçado. Para ter uma despersonalização no momento do ritual, né? Então, para não ter gordinho, magrinho, rico, pobre, homem, exatamente. mulher. Então aquelas vestimentas longas, aqueles capuzes, aquelas máscaras iguais, é para justamente massificar todo mundo que tá ali, porque o que importa é a energia e não a aparência da pessoa. Exato. Então, aí ele escreve aqui algumas situações em que o ritual potencializa e que não é possível você fazer uma coisa dessa sozinho. Um exemplo disso é uma situação em que o transe seja induzido e que alguém fale alguma coisa com essa pessoa que está em transe para conduzir essa pessoa para determinados estados de consciência. Sim. Uma forma meia boca de você fazer isso sozinho é você criar uma fitinha, né? Eu sou velho, desculpa, gente. Fazer uma gravação de áudio de você conduzindo o seu transe para um determinado resultado. Conduzir uma meditação guiada, por exemplo. Você não precisa de outra pessoa para isso. Você, com um pouco de bom senso, você consegue definir, depois de, sei lá, 5 minutos eu vou passar para a próxima etapa. Então você cria um arquivo de áudio, por exemplo, guiando a sua viagem. Vamos colocar dessa forma. Mas em grupo é muito mais fácil. É muito mais fácil ter uma pessoa ali do seu lado falando, você está, sei lá, igual aquele lance lá do Clube da Luta, né? Você está numa caverna, agora você encontra o seu animal de poder. A pessoa encontra um pinguim. O Pedro tá perguntando aqui se você... agora eu perdi a pergunta dele. Mas você pode fazer separado, não precisa ser no mesmo espaço. Pedro, pode ser separado, pode ser junto, pode ser como quiser, mas é difícil as pessoas estando separadas uma pessoa conduzir a operação como um todo.
Tecnomagia está aí para isso. E a outra pergunta dele aqui é que. Não é nenhuma pergunta, é um comentário. Dizendo que esse povo cerimonialista é muito chato, o negócio é todo mundo meter o louco pelado em volta da fogueira. Concordo, também acho que funciona Concordo muito bem. também. Pelado, muito melhor. E isso é outra coisa que você não consegue fazer sozinho. Você correr sozinho, pelado em volta da fogueira, não é legal. Não tem tanta graça. A gnose não vai ser a mesma. Não. Isso que o experimento em grupo consegue propiciar para você. Bom, então ele fala aqui também na página 132 que o grupo, por exemplo, pode se concentrar num símbolo ou num mantra e pode ser guiado por meio de imagens sugeridas em voz alta por um líder. Um detalhe que eu achei engraçado é que ele diz que estimulação sexual, nesse caso, em grupo, é difícil de controlar e coordenar, a menos que seja autoerotismo. É aquele negócio. É muito complicado você manter uma constante de estimulação sexual enquanto corre pelado em volta da fogueira. Sim. E ele coloca que acaba que a estimulação sexual, na maioria dos casos, é uma consequência e não um meio. Depois de todo mundo estar correndo pelado em volta da fogueira, acaba rolando a suruba. Quem Em resiste, outras palavras. né? Isso sou eu que estou dizendo, tá, gente? Pô, daí ele fala que tipos de rituais podem ser feitos em grupos. Já falamos sobre no Libernu, encantamento, evocação, invocação, divinação, ou seja, todos aqueles que podem ser feitos individualmente. Ele não menciona a iluminação, isso é curioso. É porque eu acho que é muito Porque é uma coisa muito individual individual, isso. né? Então, o que pode ser feito? Visualizações, mantras, movimentos ritualísticos, invocações. Então, diversos estados de transe, de leve sugestionabilidade à hipnose profunda podem ser usados para trabalhar em grupo. O Pedro está perguntando que página é isso. 133. 133, né? É isso mesmo. Isso. E daí essa parte de correr pela da estimulação sexual é 132 para 133. Isso. Mas daí ele fala que ao mesmo tempo essa questão do transe é muito perigoso porque pode se tornar um vício e você pode se tornar muito sugestionável perto de um líder que tem um impulso forte, né? Então presta atenção nisso aí. E por isso que eu acho que é pertinente você só se envolver em atividade cerimonial em grupo se você conhecer as pessoas com quem você está lidando. Por isso que é bom fazer isso dentro de uma ordem que você realmente confia. Ou, no mínimo, com amigos que você confie. E não com total desconhecidos. Exatamente. Então, e daí, uma das minhas partes favoritas, na página 134, ele vai falar sobre sonhos, que é o meu assunto favorito na magia, né? Ele diz que é possível, sim, fazer experimentos mágicos em grupo, em sonho. Então, focado no chamado sabá astral. E aqui, com licença, meus livros da penumbra aqui, temos a bruxaria apocalíptica, porque essa conversa demais com o que o Peter Gray, os dois Peters falam, né? Que o Peter Gray ele vai falar muito sobre o sabá astral. Para vocês terem uma ideia, eu estava relendo, então tudo que tá com grampo é sobre sonho, tá vendo? É bastante coisa, tem capítulos inteiros sobre isso. Exatamente. Então, o Peter legal Gray, que a bruxaria apocalíptica ele não se limita a falar do sabá, ele toca num ponto que é pouco difundido, que é a parte da caçada selvagem. Sim. Então. Pra galera, pro sagrado masculino. Também tem sagrado masculino aqui, não é só sagrado feminino. Mas enfim, daí o Peter Carroll ele fala sobre os ungüentos de voo, que o Peter Gray também vai falar no Bruxaria Apocalíptica, que são ungüentos preparados
para que você tenha a experiência do sabá astral. E muitos deles são feitos com menstruação, ou o mel vermelho, mel Aliás, ó, sagrado. um guento de voo, para quem nunca usou. Show. Pois é. E daí, como é que funciona isso, né? Você pode usar esse unguento de voo e pode combinar antes com a galera. Olha, vamos nos encontrar na praia de Copacabana, sei lá, um lugar que todo mundo conhece. E daí a pessoa vai meditar pensando naquilo e a ideia é o grupo se encontrar ali, Ele coloca no duas formas, na sonho. verdade, de encontro, né? Uma delas é todo mundo se encontrar fisicamente e dormir no mesmo lugar. E Sim, outra coisa é cada um dormir no seu canto e combinar de encontrar em algum lugar no sonho. sim. Então, os ungüentos, eles podem auxiliar nisso. E outra coisa que auxilia também é a atração sexual. Então, é isso. Uhum. Bom, agora o outro assunto, níveis de consciência. Vamos lá. Vamos lá. Níveis De de novo ele vai falar sobre consciência. isso, né? Porque... Pois é. O que ele coloca aqui sobre níveis de consciência é o seguinte, que as tentativas da psicologia e da ciência de compartimentalizar a consciência humana normalmente são, no mínimo, contraditórias entre si, porque não tem uma forma única de você separar e botar pedaços da mente humana em caixinhas. O que ele sugere, em vez disso, é colocar, em vez de separar a mente, separar os estados e as maneiras como ela funciona. Sim. Então, em vez de separar consciente, inconsciente, E ele fala que são subconsciente, 5 estados. ele coloca isso como 5 estados, sendo eles inconsciência, sonho, robótico, consciência e gnose. Nenhum desses é melhor do que o outro, nenhum desses é pior do que o outro. Todos eles se complementam e eles, inclusive, podem coexistir no mesmo momento. E todos nós já passamos por isso. Exatamente. Deixa eu ler um trechinho aqui, Lu, que eu acho Fica à que vontade. ilustra bem o que ele sugere que seja feito em relação a esses estados. Página 138. Ele fala: a vida humana normal é gasta oscilando entre os níveis inconsciente e robótico, pontuados por alguns momentos de sonho e consciência. O magista pode esforçar-se para estabelecer uma nova oscilação entre sonho e consciência, com excursões ocasionais aos níveis robótico e gnóstico por motivos específicos. E o que são esses níveis, afinal? Ele coloca aqui a inconsciência como o corpo no estado de stand-by. Só coração batendo e pulmão respirando. E esse estado serve para descansar o corpo e economizar energia. Não tem muita utilidade além disso. Já o sonho, todo mundo conhece, né? Aquele estado em que a gente vê imagens, tem certas experiências durante o sono. Sim. E é um Daí dos ele estados que fala mais tem aplicação mágica, né? sim, daí ele fala que tem uma janela para a dimensão psíquica aí. Já o nível robótico é quando a gente fica realmente, parece que a mente desliga, né? E você está fazendo, por exemplo, lavando a louça, ou andando, ou não sei, qualquer. Lavando a roupa, qualquer. Eu acho que dirigir é o melhor exemplo disso. Você está prestando Dirigir. atenção em 1 milhão de coisas e conscientemente você não está prestando atenção em nada. Você está ao mesmo tempo olhando para frente, olhando para os 3 retrovisores, prestando atenção em que marcha o carro está, a velocidade para não tomar multa, se está vindo gente, se não está, se está vindo motoboy, se tem pedestre se jogando na sua frente, se o sinal está vermelho, se está verde. E você não para pensar em tudo isso. Você age roboticamente. Eu acho que o nível robótico, é minha opinião, é um bom estado para meditar. É um bom estado para meditar. Inclusive ele fala isso, né? Ele fala, por exemplo, nem que lembrava. para divinação, por exemplo, é bom você entrar no estado robótico. Então aquele lance todo de você ficar contando palitinho de Xing, por exemplo, nada mais é do que um mecanismo para te colocar naquele estado robótico e você fica suscetível a aparecer novas inspirações. Sim, porque na verdade, por exemplo, quando você está caminhando,
Se você começa a só pensar na sua respiração, é como se o estado robótico fosse quase até uma pré-gnose, nesse caso. Que pode atingir, algumas vezes já atingir gnose, caminhando em estado robótico, depois só prestando atenção na respiração e pronto, gnose. Aí depois volta de novo. A Anne coloca aqui que não é robótico, é o sistema nervoso autônomo em ação, simpático barra parasimpático. Então, Anne, o Peter Carroll não é psicólogo, ele só está tentando explicar em termos leigos aqui, como que essa parada funciona e como que o magista pode tirar proveito disso. Ele não tem nenhuma pretensão de falar os termos corretos aqui, não. Eu creio que ele usou o termo robótico mais com aqui minha opinião pessoal, mas fazendo um paralelo aí justamente com a ciência, que é uma área dele, assim, então. Bom, talvez daí seja ele fala isso. que a verdadeira fonte dos poderes mágicos está na gnose, que é alta concentração. Então, é o foco. Você está pulando a consciência, Lula. Desculpe, diga. Então, ele fala que a consciência é um estado que se manifesta quando alguma coisa foge do normal. É quando você tem que resolver algum problema, quando você tem que parar para pensar em alguma coisa, quando você tem que sair do estado robótico para resolver alguma coisa. E esse estado é pouco útil para magia, mas ele serve muito para a vida prática. Sim. Agora a gnose, pode falar. A gnose é o que eu estava conversando sobre a concentração, o foco em algo, né, que é a verdadeira fonte da magia. Então, essa concentração, essa consciência intensa leva os místicos a 3 erros comuns. Ela pode criar a ilusão de que o eu e o objeto de concentração são a mesma coisa. Ela pode levar à certeza de que o eu não existe mais. E ela pode levar à obsessão de que o objeto da concentração é a coisa suprema do universo. Quem nunca passou por isso? Uhum. Quem nunca? As 3 ilusões. Bom, acho que sobre o estado de consciência é isso, né, Lu? Sim. Tem mais alguma coisa? Não, você já falou que a frase, o parágrafo final. Então voltando, né? A ideia é você sair do inconsciente barra robótico e migrar para um estado de sonho barra consciência. E a forma de você fazer isso está contida no poeminha maravilhoso da página 112, que é a transubstanciação. É exatamente sobre isso que ele está falando em outras palavras. Sim. Que eu já li esse poema numa outra live. Exatamente. Eu não me lembro qual foi. Foi do Libernox, né? Foi. Agora nós vamos para o combate mágico da página 139. Peguem seus livros. Polêmica! Polêmica, eu gosto de polêmica. Quem é que nunca na vida teve um combate mágico com alguém? Não existe, gente. Quem? Bom, todos nós tivemos esse momento, ou teremos. E, enfim, ele começa já colocando uma bomba aqui, que se você não tiver preparado para fazer fisicamente o que você vai fazer a nível astral, então você não vai conseguir realizar nada psiquicamente. Então, ele fala, e o que ele quer dizer é que o combate mágico é tão eficaz quanto sair na mão com a pessoa. Sim. E daí ele fala o seguinte, que pode ocorrer de 2 formas. A longas distâncias, com informações telepáticas, por exemplo, para que o alvo se destrua. O exemplo que ele dá é que é mais fácil fazer um cara se jogar na frente de um carro do que fazer o carro cair na cabeça dele. Sim. Por isso que são essas sugestões telepáticas de autodestruição. Você quer que o alvo faça dor em si mesmo, entendeu? Que o alvo coloque em situações que prejudiquem de risco. Exatamente. Não necessariamente de risco físico, mas de se dar mal. Exatamente. De tomar decisões ruins. E a curtas distâncias é o que a gente chama basicamente de parasitismo astral, né?
que você quer drenar a energia do seu alvo. Então isso é muito mais fácil quando você está próximo dele. Né? Ele tem duas partes do do Libernull que se correlacionam tanto com ataque de longa distância quanto de curta distância. O de longa distância, ele fala da necessidade do vínculo mágico, e isso está descrito na parte de feitiçaria, página 68. O de você curta ter distância... algo que represente a pessoa. Isso, exatamente. Por exemplo, um fio de cabelo, unhas, cuspe. É o exemplo quase caricatural do boneco voodoo, né? Sim. E na parte de curta distância, como o ataque acontece no nível energético, ele fala mais sobre esse detalhe, sobre essa forma de operação, na parte de etérica, página 110. Tem a ver com manipulação direta de energia. Já na página 140, ele vai falar sobre a força que você pode projetar. É essa força que vai atacar o seu alvo. E ela está localizada, ou ela se origina na sua região do umbigo. Né? Então você tem que despertar essa força. E como é que você desperta essa força? Libera MMM. Basicamente é isso. Então, Isso aí. Quem já praticou o Libera MMM já despertou essa força e já consegue muito mais criar esse impulso para destruir o inimigo. Então, na verdade você deixar essa força no inimigo, que a sua força contaminada vai causar essa ruptura da energia vital do inimigo. Isso tudo ele escreve em mais detalhes na página 110. Ele fala de artes marciais ocultas e tudo mais. Sim. E daí ele fala sobre vampirismo psíquico aqui. E ele descreve com essas palavras. Só que o pessoal do Lorde A puxou minha orelha por usar o termo vampirismo psíquico. Então, a partir de agora, eu particularmente vou usar só o termo parasitismo psíquico, que é o que o Lorde A falou que é o correto, e eu vou concordar com ele. Mas aqui no livro concordo. Tá escrito vampirismo, só para vocês saberem. Teve outros tempos. Oi? Tempos, né? Década de 70 não tinha esse conceito de vampirismo que a gente tem hoje. Então, exatamente. É muito difícil às vezes a gente falar o termo parasitismo, porque a gente está tão acostumado a ler e ouvir vampirismo que a gente acaba reproduzindo. Mas é como qualquer outra expressão preconceituosa, a gente tem que se adaptar. Exatamente. Então, desculpa aí, galera do Lorde A, mas continuemos. Por exemplo, você ter uma imagem clara do alvo ferido. É algo que você pode fazer para enviar o ataque. Você pode fazer isso manipulando fotografia, fazendo imagem de cera. E daí você tem que ter uma conexão com aquele alvo. Que mais uma vez é o lance do boneco voodoo, de enfiar o prego na cabeça do bonequinho. Exatamente. Então, quais são os elementos principais para você enviar uma maldição, né? Que maldição parece que também é minha especialidade. Sabe onde fala muito sobre isso? Fala no Arte dos Indomados. Fala muito de maldição e de bonequinhos e vínculo mágico. Tô aqui, ó. Arte dos Indomados. Não me lembro exatamente em que parte, mas fala Vamos bastante. estudar tudo com muita calma, gente. Vamos chegar lá. Então, os elementos básicos que você tem que ter para lançar uma maldição, parece óbvio, mas tem muita gente que não sabe, é o ódio e a ira, né? Então não adianta você estar apaixonado pela pessoa e querer lançar aquela maldição. Você tem que transmutar aquilo. Você tem que pegar e sentir mesmo muito ódio pelo seu alvo, entendeu? E aí, aquela pessoa que pergunta sobre, tanto faz o tipo de gnose que eu vou usar, mais ou menos. Se eu usar uma gnose de amor incondicional para lançar maldição, talvez não seja a sua melhor alternativa. A não ser que você seja muito criativo. E daí, o Peter Carroll se contradiz de novo, porque ele diz que o magista pode infligir dor a si mesmo.
Ué, Peter Carroll, mas você tava contra isso umas páginas aqui atrás, né? Contra a galera do BDSM. Mas, enfim, é uma forma de você despertar a fúria. Essa questão de infligir dor a si mesmo, tá? Sim. E outra coisa que ele fala, outro método também para lançar maldição, galerinha. O chamado jejum negro. Sim, é pancadão. Que é o seguinte, você vai entrar em jejum e toda a raiva que você sentir por não comer, todo, sabe, que realmente, quando você vai... Joga a culpa no outro. Exatamente. Quando eu tô com fome, eu fico muito raivosa. Então você pega essa raiva acumulado e você, todas as energias psíquicas, e você vai direcionar isso tudo no seu alvo. E aí depois que você direcionar, aí é um acréscimo meu, viu? Depois que você direcionar no seu alvo essa raiva, inclusive bom para emagrecer, você faz o banquete da vitória, né? Olhando a derrota do seu inimigo, do seu alvo, não é mesmo? É o famoso Faça se o alimentar do banquete. fígado dos seus inimigos, ainda quente e cru na sua mão. Exatamente! Com sangue escorrendo pela barba. Quem nunca? Quem nunca, quem nunca, quem nunca, né? Não chamou os amiguinhos para fazer aí um sabá em homenagem à destruição alheia. E temos também. Deixa eu só Ai, eu fazer adoro. um Tô comentário aqui que empolgada o aqui. Pedro colocou. Ele falou que o papu, perdoa meu francês péssimo, chama isso de envoltamento, que é a mágica com bonequinho voodoozinho. E que ele fala que isso é uma das práticas mais difíceis de alcançar a eficácia. E ele não sabe, não imagina por quê. Eu tenho meu comentário sobre isso. Eu acho que não é Ah, nada difícil, na verdade é super fácil. Mas eu acho que rola um moralismo aqui do papi. Muito martinista, muito bonzinho pra também falar que é acho. fácil. Também acho. Bom, gente, agora nós vamos para outro. A Isabela tá comentando aqui que você fica muito feliz falando da destruição alheia. Eu fico, eu adoro. É Perséfone. Filha de Perséfone. Bom, outra coisa que você pode fazer, o fetiche da morte. Bom, o que é isso? O que é esse fetiche da morte? Né? Bom, é algo que você vai criar com tudo que representa o que há de ruim. Você vai preparar um instrumento mágico, tá? Um fetiche mesmo, com seu desejo de morte para o seu inimigo. Desculpa. Bom, bom, você pode preparar ingredientes podres e necróticos, por exemplo, sei lá, somados a algo que represente o seu alvo, né? Tem sempre que ter o elo, como a gente falou. E daí você vai fazer um ritual em que você vai concentrar a sua mágica. Daí você pode pegar todos os elementos que a gente botou antes, tipo jejum negro, a ira, enfim. Você vai transmitir toda essa energia pro fetiche, e daí você vai deixar o fetiche num local em que seu alvo vai entrar em contato com ele. Tá? Então isso é importante. Por exemplo, nem vou falar aqui não porque eu posso ser presa. Mas deixa aí essa imaginação rolar. Ele Bom, parte pra falar de defesa, né? Porque se não, tem calma que combate, não é só ataque. a gente não terminou aqui o ataque, Ah, beleza? não? Calma. Não Nossa! terminamos não. Então tá bom, vamos atacar mais um pouco. Então. Outra coisa que um feiticeiro poderoso pode fazer é projetar uma entidade para atacar o seu inimigo, tá? Então, e outra técnica, que é a técnica que eu particularmente mais gosto, é você causar paranoia no seu alvo. Quanto mais supersticioso for seu alvo, mais paranoico ele vai ficar. E aí, com linguagem de PNL, com uma série de questões que você pode induzir o seu alvo à autodestruição só mexendo na psique dele. Então, mesmo que você não acredite em magia, você tem que admitir que isso dá certo. Dá certo. Você pode não acreditar em magia, mas a psicologia bate forte, né? Bate forte.
Aí que eu até marquei, sim, porque já deu certo comigo várias vezes. Bom, então eu acho que é isso. Deixa eu fazer então só mais uma observação que ele coloca sobre ataque. Diga. Ele fala, e sem moralismo nenhum, ele fala que às vezes é evitável. É ruim você se colocar numa situação em que o ataque seja a única opção. Sim. Porque na maioria das vezes você consegue resolver o seu BO usando outros métodos, que não precisam ser bonzinhos também. Por exemplo, amarração. Amarração não é ataque. Não é necessariamente legal com a outra pessoa, mas resolve o seu problema. Banimento. Uhum. Retorno. É que assim, posso ser sincera agora? Nos grupos, especialmente de magia do caos, a galera já acha que retorno, banimento e amarração são ruinzinhos. Imagina isso aqui. Isso aqui pra galera é você ser o diabo realmente. Gente, não é. Não é. Calma. Sem moralismo. Sem moralismo, entendeu? Faça o que tu queres. Isso é o cristão querendo pagar de magão, hein? Exatamente, falei, gente. correto. Eu não aguento essas coisas em perguntas em grupo de magia falando assim, mas se eu fizer amarração vai voltar pra mim ao karma. Vinícius, fala aí, é karma ou não é karma, Vinícius? Ai, cara, eu tenho um problema muito sério com esse negócio de karma, tríplice retorno. Cara, faz o que você quiser aí, Eu segura as também. pontas e um abraço. Exatamente, eu também. Eu poderia falar uma hora sobre isso, não vou entrar nessa onda agora. Não vou. Tá bom, então. Então você falou sobre questão também de proteção mágica. Isso, ele entra na parte aqui sobre defesa. Hum, Ele fala que a pior coisa que você pode fazer como defesa é contra-atacar. Porque para contra-atacar você precisa primeiro fazer alguma forma de divinação, alguma coisa, para descobrir o que e quem e como tá vindo esse ataque para você. Quem tá te atacando, como tá te atacando, para você conseguir fazer alguma coisa contra isso. Ele fala que na hora que você entra nessa, você fica mais suscetível a esse ataque. Então, formas de você não se envolver diretamente nesse contra-ataque. Uma é pedir para outras pessoas fazerem esse contra-ataque por você. Outra forma é você colocar servidores, demônios ou outras entidades para cuidar da sua segurança. sim. E mais uma forma ainda é você usar objetos, utensílios para isso. Talismãs, amuletos, alguma coisa nesse sentido. Feitiços. Sim. E por que isso é uma opinião minha, por que você se expõe, por que você fica suscetível a mais ataque na hora que você contra-ataca? Justamente pelo efeito da paranoia que você falou. É verdade. Se você entra numa piração de, estou sendo atacado, preciso revidar, cara, é aí que o ataque vai funcionar, que é uma beleza mesmo. Você tá dando ao seu inimigo o crédito de que ele tá fazendo um ataque e que esse ataque tá funcionando. Agora, minha opinião. A partir do momento que você passa a acreditar que o ataque do seu inimigo tá funcionando contra você, aí você se lascou. Concordo. Mas na minha opinião, aconteceu o ataque. Você chegou à conclusão de que houve mesmo. Acho que o melhor a fazer é dar um tempo, racionalizar, esperar um pouco e aí contra-atacar. Minha opinião. Eu gosto muito do negócio que o David Lee fala no Caustopia. Ele propõe um roteirinho, como se fosse um checklist de 14 passos para você definir se você está sofrendo um ataque mágico. Interessante. Né? Eu não me lembro exatamente dos pontos. Deixa eu te perguntar, o Caustopia tem na Penumbra, não tem? Para comprar? Tem. Não é um livro da Penumbra, mas está disponível lá. Se quiser. Tá. Não, é sempre bom lembrar isso. E ele basicamente é o seguinte. Ele dá esses 14 pontos e se você passar por todos eles, você realmente está sendo atacado. Mas o que ele sugere, né, é que na verdade a grande chance é que seja só uma paranoia da sua cabeça, que você não é tão importante assim para o seu suposto inimigo ficar gastando tempo e energia contigo.
Mas vai que a pessoa bota macumba online. Macumba como já online. aconteceu comigo. O que é macumba online, Lu? A pessoa pegou uma foto minha, tá? Riscou, fez a petição Rudu e botou como capa de Facebook. Que legal. Aí, assim, eu ainda acho que você pode dar o benefício da dúvida de essa pessoa, se tá fazendo isso desse jeito, ela não é competente e foda-se. Tô cagando o que ela tá fazendo. Exatamente. Fui tomar uma cerveja. O Pedro aqui tá colocando que Autodefesa Psíquica da John Fortune é lindo também. Concordo, é um livro muito legal. Mas a proposta do David Lee é justamente dando uma sacaneada na John Fortune, porque ele fala que ela é muito paranoica de tudo é ataque, tudo é ataque. E ele tá justamente propondo que não é bem assim. Se você estiver sendo atacado, de verdade, siga o que a John Fortune tá falando. Mas não entra nessa paranoia de que tudo é ataque contra você, porque você não é essa Coca-Cola toda. Pois é. Bom, terminamos então essa parte. Terminamos essa parte. Poxa, que tristeza, acabou. Eu tava gostando dessa live. Essa foi uma das lives que eu mais gostei. Foi bem legal mesmo. Pena que o áudio deu uma zoada, né? Mas então, na próxima, não percam, toda segunda-feira temos live aqui. Na próxima vamos falar do rito do caos, da missa do caos. Vamos contar aqui um babado envolvendo Peter Carroll, que foi colocado no livro do Baphomet, tá? E, como eu disse, temos a live no canal de YouTube, para quem ainda não segue, vai lá, dá uma forcinha, seguir o canal. Temos a live em áudio no grupo de estudos do site da Penumbra, tá? E temos também, gente, o livro, o conhecimento tá aqui, ó. É daqui que a gente tira, né? Não é nada inventado da nossa cabeça. Que a gente fica falando o número de página, tá? Justamente para você estudar mesmo. Exatamente. Então, para vocês que querem aprender mais e melhor, comprem lá o Libernu Psiconauta, que é o livro básico da magia do caos. E, aliás, uma referência para qualquer ocultista, magista do caos ou não. Tem na loja da Penumbra e tem também aqui na loja do Facebook, tá? Então, se você nem quiser sair do Facebook, já dá para comprar agora aqui mesmo, na lojinha do Facebook. E vamos lembrar também que nós temos em pré-lançamento, em pré-venda, desculpa, o livro Mágica Visual, que é um dos meus livros favoritos, top 3, tá no meu top 3, de magia. Então eu recomendo para vocês. Tem vários combos lá com descontão, para quem quiser comprar, então tá muito legal o site. Também tem muito conteúdo no nosso blog, muita coisa gratuita também. Então a gente está aqui para construir a comunidade. Então fica de olho, ativa aí as notificações, ativa o sininho, como diz o colega. E não se esqueça também de entrar no grupo da Penumbra, que é lá que a gente discute tudo isso que a gente está falando aqui agora. Se você tiver dúvida depois de ver esse vídeo, pode colocar lá no grupo da Penumbra, que a gente tenta responder da melhor forma possível. Exatamente. Então é isso, vamos ficar por aqui, que triste. Você esqueceu de falar uma coisa, Lu. O que eu esqueci de falar? Renascer da Magia e Aleister Crowley, Deus Oculto, também estão na pré-venda, cheio dos combos. Edição revisada. Se vocês quiserem depois saber o que mudou nessa edição, tem um vídeo nosso lá no YouTube falando sobre isso. Então, sim, para quem quiser saber. Então, nós temos lives, segunda-feira sobre o. Agora a gente está estudando Libernu, depois a gente vai passar para outro livro. E sexta-feira são as lives, a live de novidades. Então se liga aqui, que é a editora que mais conversa com a galera, assim, cara a cara. Isso é fato inegável. Inegável. Então é isso, pessoal. Um beijão para vocês e até a próxima live. Abraço aí, obrigado por assistirem.